NetDigit Telecom, a internet com sinal mais rápido, transmitido através da fibra ótica. Sua conexão garantida com muita qualidade e velocidade. Rua Antônio Alves, 3232, Vila Aeroporto. Telefone 3201-3000. Fique atento, não perca o sinal. NetDigit Telecom. Não posso fazer propaganda. Olá, Bauru, voltando com o programa Bauru Fala, aqui pela TVC Bauru Net, Canal 13, agradecendo sempre a sua companhia junto com a gente. Ó, o programa é simultâneo pelo Canal 13, pelo Facebook e também pelo nosso site, que é o www.tvcbauru.com.br. Ó, e o WhatsApp nosso aqui para você participar também é o 991-369466, beleza? Ó, nós estamos recebendo agora o Wilson Carlos Lopes. Ele é advogado, sócio da Vitica Lopes Associados, Sociedade de Advogados, sócio, e também mandar um beijo para Natasha, que está acompanhando o Wilson aqui. Na verdade, né, Wilson, grande companheira. Boa noite, seja bem-vindo à TVC. Boa noite, Carlos. Uma boa noite a você, ao Rafael Moy, a todos que nos assistem. E é um prazer estar aqui no Bauru Fala. Muito obrigado pelo convite. Rafael, muita coisa para conversar, cara. Na verdade, o Wilson é o assunto do momento aqui. Todo mundo fala só disso, que é o saque inativo da FGTS. Wilson, que a gente queria entender um pouco a respeito desse saque da FGTS, por que o governo está fazendo isso? Vai beneficiar muita gente mesmo? Eu vi muita reclamação das pessoas não conseguindo ter informação. Você tá sabendo o que está acontecendo? Ou isso está tranquilo? Vai movimentar a economia do Brasil, da nossa também, aqui da nossa cidade? Como é que está essa questão do FGTS, do inativo? Sim, Carlos, com o advento da medida provisória 763 de 2016, que autoriza o saque dos valores, né, contidos na conta do FGTS, né, inativo, realmente causou uma certa surpresa para todo mundo. Ninguém esperava. Isso é dinheiro perdido, né? Ficava retido lá, né? Jamais nenhum trabalhador acreditou que isso um dia pudesse acontecer. Isso é verdade. Mas por conta do cenário econômico atual do país, essa é mais uma medida adotada pelo governo para reaquecer a economia, né? Uma tentativa de trazer o país aos novos rumos, né? As novas perspectivas para nós brasileiros. Então, essa medida provisória autorizou que aqueles trabalhadores que possuem contas inativas até 31 de dezembro de 2015 possam realizar o saque desses valores que até então estavam parados. Isso, todo o valor integral. Isso, não há limite. De várias contas, por exemplo? De várias contas, por exemplo. O único critério exclusivo, é de que essa conta esteja inativa até 31 de dezembro de 2015. Para que a sociedade possa entender, por conta inativa, entende-se que seja aquela, o cidadão trabalhou em 4 ou 5 lugares com carteira assinada, está trabalhando. Então ele tem um depósito mensal do fundo de garantia na conta. Porém, essas outras contas dessas 4, 5 empresas em que ele trabalhou é o que o governo chama de inativo. Isso, o que torna uma conta inativa, Rafael, é a rescisão do contrato de trabalho no qual ela é vinculada. Sim. Né? Então, por exemplo, o trabalhador, ele mantém uma relação de emprego e no dia 31 de dezembro ele pede demissão ou é demitido por justa causa. Certo. No dia 1º de janeiro de 2016, aquela conta se tornou inativa. Por quê? Porque houve a rescisão do contrato de trabalho. Então, até esse momento é possível fazer esse levantamento. No entanto, se ele mantém essa relação de trabalho e no dia 1º de janeiro de 2016, esse contrato é rescindido, essa conta ela se tornou inativa. Porém, esse período não é abrangido pela medida provisória, que determina que a taxa ativa é bem clara em dizer que as contas inativas até 31 de dezembro de 2015. Agora, é isso que muitas pessoas têm dificuldade de entender. Voltando a esse exemplo, ele trabalhou em 3, 4 empresas, foi desligado, ou se desligou, não importa. Porém, a dúvida é a seguinte: se ele se ele é desligado de uma empresa, automaticamente ele não recebe o fundo de garantia? Sim, se ele é demitido sem justa causa, é permitido que ele saque os valores daquela conta vinculada.
Entretanto, se ele fizer o pedido de demissão, aquele valor fica bloqueado, e se ele for demitido por justa causa também. Então, esse levantamento é permitido exclusivamente para os pedidos de demissão e para quem foi demitido por justa causa. Imagina-se que o trabalhador, muitas vezes, nem saiba disso. Ou seja, ele saiu da empresa A, pediu demissão, foi para B, pediu demissão de novo, e foi para a empresa C, onde ele está hoje. Gerando contas. Ele pode até supor que aquele dinheiro da empresa A e da B estão juntas com a conta C, quando na verdade, pela sua explicação, elas são separadas e se tornaram inativas. É esse o dinheiro que está sendo liberado desde que seja até dezembro de 2015. Tá. Perfeito. É isso mesmo. É isso aí, correto. E você tem ideia do volume para a nossa cidade ou na nossa cidade financeiro? Foi feita uma estimativa a nível nacional. Segundo a Caixa, o valor depositado hoje nas contas inativas é estimado em 43 bilhões de reais, sendo que 34 bilhões de reais serão levantados pelos trabalhadores. Então, com certeza, virá um aquecimento natural da economia. Esse valor, será que leva em consideração, por exemplo, vivos, ou de repente é conta inativa de pessoa que já é falecida? Como é que... E vai ter muita gente que não vai receber essa informação e vai perder. Tem prazo isso para ser solicitado? Por exemplo, o trabalhador tem um prazo para solicitar esse saque? Esse saque, na verdade, foi publicado no último dia 14 o calendário, né, para saque de acordo com o mês de aniversário do trabalhador. Então, em janeiro, os trabalhadores que fazem aniversário no mês de janeiro e fevereiro iniciam a partir do dia 10 de março. No último mês, né, de dezembro, inicia-se a partir de 14 de julho, findando-se em 31 de julho de 2017. Porém, tem um detalhe, a medida provisória é clara em dizer o seguinte, que após 31 de julho de 2017, não será, aqueles que não sacaram o valor, tinham direito e não sacaram, não será mais possível realizar esse saque. 31 de julho. 31 de julho de 2017. Perfeito, porque a partir dessa data, retorna o estabelecido pela Lei 8.036 de 90, do FGTS, com os critérios que eram adotados antigamente para levantamento dos valores. Foi aberta uma janela, para aproveitar, tem que ser feito dentro dessa janela até a data 31 de julho de 2017. Perdeu o prazo, volta nas questões anteriores, né, que é aposentadoria, doença grave, né? Doenças graves, utilização para financiamento imobiliário. Onde ele pode somar. Onde ele pode somar. Então, perfeito. Você tem direito, não vai perder o prazo aí. E tem como saber se eu tenho essa conta inativa? Como é que eu faço? De repente, vai que eu tenho, viu, boy? Eu vou lá, eu vou dar uma olhada lá. Como é que a população, para verificar, se tem que ir na Caixa, pelo site, dá para saber? Eu tive dificuldade hoje de dar uma olhada no site, eu quis dar não foi tão fácil assim, né? Eu até fico meio cismado com essas coisas do governo, de repente é mais difícil do que... parece que é muito complicada a coisa ali, né? A Caixa, Carlos, ela fornece alguns canais de comunicação, que criou inclusive um site exclusivo para isso, para essas informações, no intuito de facilitar. Né? Então, www.caixa.gov.br/conta inativa. Então, a partir desse site, com as informações que esse site solicita, como o número do PIS, por exemplo, você consegue verificar esse saldo. Outra alternativa também é se dirigir à Caixa Econômica Federal para ter maiores informações. Sim, a Caixa, inclusive, está trabalhando em horários especiais, né? Até amanhã ela abre 2 horas mais cedo, e algumas agências irão abrir no sábado também, das 9 às 15 horas. Tudo para atender a população e tirar o maior número de dúvidas possíveis. É uma oportunidade, viu, Rafael? Porque esse dinheiro rende mal, né? O rendimento dele é inferior ao da poupança, né? Sim. Se puder sacar até para a pessoa, quero ver quem não está precisando, né? Mas a pessoa não esteja precisando, é melhor até investir em outro tipo de investimento, né? Sim, a ansiedade do brasileiro é tanto em fazer o saque desse valor. Esse site foi criado há uma semana atrás e hoje foi contabilizado 26 milhões de acessos. Então tá todo mundo aí buscando as informações para saber quanto tem, se vai poder ou não liberar esse valor. Com certeza, muito mais acessos do que eventualmente tenham de pessoas com o direito. Com certeza, com certeza. Todo mundo quer saber, vai que ficou perdido uma conta lá, né? Com certeza. E acho válido pelo seguinte, se o cidadão retira o dinheiro,
esse dinheiro vai render muito mais para ele na poupança ou em qualquer outro investimento que ele faça do que se ele deixar no fundo de garantia ou parado lá. Realmente aí ele não tem valor nenhum, ele vai ser corrigido de uma forma muito aquém do que a economia manda, né? Sim, hoje os depósitos de FGTS são atualizados pela chamada TR, taxa referencial. E existe até uma discussão, uma briga judicial nesse índice, pedindo a substituição desse índice, né? Claro. Dizendo que a TR não repõe a inflação. Não remunera. Então, e alguns meses, de alguns anos, a taxa referencial realmente ficou muito aquém de esperar. É proposto algumas ações a respeito disso, né, Wilson? Sim, existem algumas ações no judiciário pleiteando né, a substituição desse índice no período de 99 a 2013, né, justamente com esse fundamento, dizendo que não refletiu a inflação e com certeza há uma desvalorização do dinheiro, né? Sim. E essas ações estão suspensas ainda, por decisão, aguardando decisão do Supremo Tribunal de Justiça. Então, o pessoal ingressa com a ação é suspensa, aguardando a decisão do STJ. Né? Mas existe uma demanda nesse sentido, sim. Interessante. Será que essas ações também motivaram essa liberação do Fundo de Garantia? Pode ser, é uma hipótese, né? Além do objetivo de retomar a economia, né? De aquecer, de fazer com que o brasileiro volte a consumir, pode ser uma hipótese. Pode ser, sempre o governo. Ô Wilson, agora uma coisa importantíssima, é a respeito da conta de luz que todo mundo fala, que tem coisa errada na nossa conta de luz. Há muito tempo. Há muito tempo as pessoas discutem esse assunto, mas a resposta que vinha do outro lado era taxativa. Eu presenciei aqui em Bauru economistas desmentindo o pleito, né, do cidadão. O cidadão dizia, não, mas olha, está incorrendo imposto sobre imposto. E aí vinha economistas de Bauru mesmo, eu cansei de ver, dizendo, não, de forma alguma, a conta está certa, como se o Estado fosse o pai da razão. Né? E a gente sabe que muitas vezes, ou em algumas vezes, ele está longe disso, né? Sim, realmente... Como é que funciona? O que é isso, né? Do que nós estamos falando a respeito da conta? Para ficar claro, para o usuário, aliás, né, um grande número de usuários do sistema de energia aqui do Brasil, é do Estado de São Paulo também, no Brasil geral? Não, na verdade... É do ICMS, né? É do ICMS, né? Isso. O ICMS é um imposto de competência estadual. Né? Então, no caso do Estado de São Paulo, está acontecendo essa cobrança aí devida. Algumas companhias de outros estados também atuam dessa forma e os consumidores estão buscando seu direito na justiça, com o sentido de reaver os valores pagos indevidamente, né? Então, o que acontece é o seguinte, houve algumas decisões, reiteradas decisões do Superior Tribunal de Justiça dizendo o seguinte, que a tarifa de transmissão e a tarifa de transmissão não poderiam ser inclusos na base de cálculo do ICMS. Então, como é feito hoje? É pego o valor do consumo de energia, a taxa de transmissão, de distribuição, é somado aquilo, forma-se uma base de cálculo e aplica-se a alíquota de ICMS. Então, o que acontece? De acordo com essas decisões do STJ, o que vem sendo, o que ele diz como correto, que ele entende como correto? Que não, que essas tarifas não devem ser inclusas nessa base de cálculo, mas apenas o uso efetivo de energia. O que o cidadão consumiu mensalmente. Perfeito. Por quê? Porque essas duas taxas referem-se a custos inerentes à prestação de serviço da companhia. Eu não utilizei a tarifa de distribuição e nem a tarifa de transmissão. Eu utilizo a energia da minha residência ou da minha empresa. Então é sobre isso que deve ser calculado o imposto. Correto. Diante disso, estão sendo propostas ações nos diversos tribunais do país, das companhias que atuam dessa forma, pleiteando a devolução desses valores. Isso representa em torno de 15% a 20% da conta mensal de energia. Isso é importante. Então, da conta que eu efetivamente pago, essa 15% em média, é uma média, é isso? Isso de 15% a 20% estaria sendo pago indevidamente por conta desse cálculo errado. Né? Então, esse valor a ser restituído, o que importa, o valor montante do pagamento eu vou ter na faixa de 15% a 20% do valor. Quanto maior a conta de luz, então a minha restituição vai ser maior. Será proporcional, justamente. E nessas ações judiciais estão sendo pleiteada a devolução desses valores dos últimos 60 meses. 60 meses. Que é o período imprescrito, né? 5 anos. Juntamente com as atualizações e correções.
Nós estamos tendo diversas decisões favoráveis nesse sentido nos tribunais dos diversos estados do país. E o Estado, como de praxe, tem recorrido, né, dizendo que não, que essas duas tarifas devem sim ser inclusas no consumo de energia e na base de cálculo também do imposto, e isso virou uma briga judicial, né? Então, tem sido sim favorável para o consumidor, ele deve buscar o seu direito, né, porque administrativamente isso não vai ser resolvido. A única forma é propor uma ação judicial. Wilson, você percebeu ao analisar essa situação, né? Você deve ter feito algumas pesquisas, lógico. Sim. E me diz uma coisa, isso vem ocorrendo desde sempre? Ou isso vem ocorrendo a partir de 1995, quando nós tivemos a privatização dessas empresas? Então, isso, na verdade, ela vem ocorrendo desde sempre. Desde né? sempre? Desde sempre. Por quê? Na verdade, essa ação ela está sendo popularmente chamada de ação da CPFL. Quando, na verdade, a CPFL atua apenas como um agente arrecadador. Então, ela arrecada esse imposto e repassa integralmente para o Estado. Então, essa ação não é movida contra a CPFL, mas sim contra o Estado, que é o beneficiário do imposto que nós recolhemos ali. Então, se ele recebe indevidamente, eles têm que nos devolver. Quer dizer, essa diferença o Estado já fazia isso, então, sim, com a própria, sim, usando a própria CPFL, sim, que era uma estatal e hoje é uma empresa privada, assim como a CESP, a Eletropaulo, perfeito, que também foram privatizadas na sua distribuição e na sim, sua transmissão. Quer dizer, o Estado já fazia esse cálculo abusivo, sim, ou levando em consideração a bitributação. Sim, só que por que o consumidor não procurava o seu direito? Porque não havia precedente para isso. Claro. Né? Então, hoje, com esse precedente, é que começou a desencadear essas ações por todo o país. Perfeito. Né? Então, o que o consumidor deve fazer é procurar um profissional da sua confiança e adotar as providências judiciais para rever os valores que lhes são devidos. Não só importante a questão do rever, mas como cessar, né, a cobrança. O que o cidadão comum ele tem que fazer? Ele tem que levar essas contas de 5 anos para o advogado ou não? E se ele levar a última conta, já é o suficiente? É importante. O que é preciso para ele propor ingressar uma ação? Sim, na verdade, ele deve comprovar a condição de contribuinte de ICMS, ou seja, responsável pelo pagamento das contas, e levar pelo menos a última conta, né? Porque os valores finais vão ser apurados na fase de execução do processo. Então, a partir daí, na apresentação dos cálculos e tudo mais, serão necessárias essas contas para poder saber qual a diferença mês a mês, para fim de atualizações, correções e tudo mais. Mas, inicialmente, não é necessário levar todas essas contas, até apenas porque umas. Muitas pessoas não guardam e não há necessidade de guardar todas as contas. Eu, por exemplo, guardo pelo período de 1 ano, aí quando fecha o ciclo, você tem lá a carta da empresa dizendo que você está em ordem. Sim. Ué, mas, assim, a gente sabe que é uma ação e o prazo pode ser até dilatado, né? Sim. Mas a cessação da cobrança já vai resultar para o consumidor um desconto de 15% a 20% da conta de energia. Né? Claro. Então, de repente, assim, parece que quero reaver o que foi pago, é interessante, lógico, tem que ser feito. Mas parar de pagar é o grande negócio, né? Perfeito. Também é um dos pleitos dessas ações, né? É a devolução, em primeiro ponto, e em segundo ponto, a cessação da cobrança, para que o Estado corrija a base de cálculo, né, e aplique corretamente a alíquota de ICMS, ou seja, aplique a alíquota de ICMS efetivamente sobre o consumo de cada um. Como já dito, a taxa de distribuição e transmissão é o custo operacional da companhia, ela não pode repassar isso para o consumidor, até porque não há previsão legal. Né? Se houvesse previsão legal, fica um negócio muito interessante. Não há previsão legal. O meu custo do meu serviço ser tributado, né? Com certeza. Então. Isso vinha e foi, eu lembro, discutido várias vezes. Mas é como você falou, eu concordo plenamente. Não havia uma base jurídica para você poder discutir. Então a discussão era uma discussão econômica. Perfeito. Pegava-se o índice, aí faziam-se as contas. Não, mas aqui você gastou 200, aí entra aqui essa taxa. E muitos diziam, não, mas está sendo bitributado. Você está pegando daqui, jogando em cima daquilo que o usuário consumiu. E não o contrário, quer dizer, ele tem que pagar a taxa, o tributo do seu consumo. Do seu consumo, e não
o anterior. Não, mas aí é a somatória que é inclusa ali. Justamente. E como é que está a procura, Wilson? O pessoal já tem um amplo conhecimento, ainda não, se você acha que não é todo mundo que ainda sabe. Isso, e outra questão, é para pessoa jurídica e também para pessoa física, né? Para todo contribuinte. Pra Vale todo tanto para contribuinte. pessoa física quanto para pessoa jurídica. Desde que ele seja o titular Sim. do serviço, Isso, né? desde que ele seja o contribuinte, ou seja, que ele seja o responsável pelo pagamento das contas de energia. Né? Porque automaticamente, você como titular da conta de energia, você é o contribuinte. Né? Porque você é o Eu responsável. vou trazer problema, quer ver? Ó? Por exemplo, vou dizer que a conta da minha casa está no nome do meu avô, que é falecido. Não consigo reaver isso aí. Na verdade, vai ter que comprovar a titularidade de contribuinte. Ou seja, vai ter que ver a possibilidade de regularizar essa questão, de fazer a prova de que realmente você é o contribuinte do ICMS para que você pleiteie essa restituição e a cessação da muito cobrança. caso, viu? É que às vezes a Amor? pessoa tem o débito em conta, Também. e aí ela logicamente vai provar o parentesco, quer dizer, Tem o caso do inquilino Pode também, ser por inquilino, exemplo. inquilino O também. inquilino deve, junto com o processo, né, juntar o contrato de aluguel, de locação, comprovando que ele loca aquele imóvel, que ele é responsável pelos Sim. pagamentos. Né? Então, o ponto principal é você fazer a prova de que você realmente é o contribuinte do imposto. é quem faz o pagamento. Quem faz o pagamento. O recolhimento do tributo. Perfeito. Através da conta Da de conta. energia. Isso. Perfeito. É simples. Pelo que você tem visto com seus colegas, com a OAB, há uma procura já razoável aqui em Bauru? Sim, muitas pessoas já ajuizaram, né, essas ações com esses pleitos, porém muitas pessoas ainda não sabem Sim. desse direito, né? E então acabam não buscando, né? Então fica um contraste. Muitas pessoas procuram, só que muitas pessoas também não procuram. Às vezes o conhecimento não chega até aquela pessoa, Aquelas pessoas. né? Então a pessoa acaba não buscando Por seu achar que é direito. alguma coisa complicada, que envolve o judiciário, Sim, sim. e de repente Sim. não é uma coisa assim tão complicada, né, Wilson? Sim, é uma ação comum, segue seu trâmite normal, processual, né? Mas se é indevido, tem que ser restituído. Claro. Com certeza. Não né? há qualquer dúvida. Claro. E uma pergunta a respeito do sistema. O judiciário, ele já tem hoje, segundo consta, um volume de trabalho muito superior ao que uma demanda superior àquilo que ele pode fazer. A entrada de processos como esse complicam ainda mais essas varas de justiça? Para que elas possam dar conta de coisa? Ou não? Esse processo entra, vai lá para cima e segue o seu rito normal e não interfere? Não, o judiciário é mais um dos órgãos públicos abarrotados de trabalho, né? Então, com certeza, quando a demanda aumenta muito, até porque o judiciário não consegue suprir de maneira contento, né? porque a demanda é gigantesca. São muitas pessoas ajuizando a ação a todo momento. Sim. Né? E o quadro de servidores ele não aumenta de forma coerente. Proporcional, Então, pelo contrário. Pelo contrário. Pelo contrário. Vai reduzindo e Vai não há uma reduzindo. reposição. Perfeito. Aqui em Bauru, você já teve sucesso em ações que você moveu? Ou já soube de colegas que conseguiram êxito no processo? Sim, tenho conhecimento de várias decisões, né, no mesmo sentido e favorável ao consumidor, determinando a devolução dos valores pagos indevidamente nos últimos 60 meses e também a cessação da cobrança indevida. Então, por isso é muito importante, o consumidor tem grande chance de reverter essa situação, né? Então, por isso que eu sugiro que ele busque realmente seu direito, né, e faça justiça. O seu escritório tem feito isso? Tem feito está ajuizando essas ações? Sim, para os nossos clientes nós ingressamos e os resultados foram positivos. Positivos. Também tenho outros colegas, vários colegas advogados que também atuam nessa área, né, e estão obtendo resultados positivos. A minha pergunta é o seguinte, porque do outro lado envolve o Estado. Perfeito. Eu, por exemplo, tenho uma ação trabalhista. Durante 6 meses o Estado retirou do meu olerite adicionais, que eram meus há 30 e tantos anos. Aí eu ingressei na justiça, porque eu tentei primeiro perguntar para eles, por que vocês estão tirando isso aqui de mim? Por carta. Uhum. E eles me deram uma resposta que era esdrúxula. O Estado, a Secretaria da Fazenda, inclusive. Que fique bem claro, foi a Secretaria da Fazenda. Eu mandei uma carta e recebi uma resposta esdrúxula. Aí eu entrei na justiça, né? Ganhei em primeira instância, ganhei em segunda, enfim, ganhei. O juiz mandou pagar. Eu estou desde agosto de 2016
esperando o Estado pagar. Já foi feito tudo, já está pronto. Para receber rápido. Então eu fico imaginando o seguinte, o Estado, ele está acima da lei ou ele está acima do judiciário? No meu caso, me passa essa impressão. O Estado de São Paulo, a Secretaria da Fazenda, está acima da Justiça. Porque eles não pagaram. Então a minha pergunta para você, com relação ao sucesso, à eficácia da devolução, é justamente essa, porque está me parecendo que não é algo sobrenatural. Você move a ação, faz direitinho, calcula, pega todos os dados corretos da pessoa, bate a conta e ingressa. E tem sido favorável. Agora, de ser favorável a pessoa receber, tendo em vista que desse lado nós temos o Estado de São Paulo, eu estou te falando isso porque eu sei que em muitos estados isso não ocorre. É aqui, onde se tem a impressão que o Estado de São Paulo está acima do judiciário, está acima da lei. E o judiciário não se posiciona de forma contrária. Bom, na verdade, a lei vale para todos, para a pessoa física, jurídica, para o Estado, para quem quer que seja. Sim. Portanto, a morosidade processual ela decorre justamente dos problemas que nós acabamos de falar. A falta de servidores para dar andamento àquele processo, não tem, o Estado ele também não oferece, na maioria das vezes, a estrutura adequada para que aquele servidor possa trabalhar, e isso com certeza acarreta a morosidade processual, né? Mas o Estado, com a determinação judicial, ele tem que realizar o pagamento, né? O Estado, o juiz representa o Estado. Ele representa a lei. Né? Então, se ele determinou, não há desculpa por conta do Estado. O Estado é procrastinador, né, Moia? O que ele consegue procrastinar, principalmente pagamento, é uma coisa linda, né? Cobrar, ele já coloca você em dívida ativa. Sim. Cadinho e tudo mais. É verdade. Eu queria agradecer muito, viu, Wilson? Muito obrigado pela presença. O Wilson, é do escritório sócio da Vitica Lopes, Sociedade de Advogados. Eu posso encontrar você por onde? Eu acho pelo Facebook. Mas nós vamos levar a conta para ele amanhã. As nossas contas amanhã. 15 a 20% já ajuda, né? Nós vamos levar amanhã as contas lá para você. O escritório tem nosso Facebook, né? Vitica Lopes, Sociedade de Advogados. E fica à disposição de todos aí. Wilson, obrigado por comparecer. Eu sei que vai longe das conversas, viu, Moia? Mas infelizmente nós temos o tempo aqui. E agradecer também a sua presença, viu, Moia? De novo, mais uma noite aqui, muito gostosa, assuntos pertinentes da nossa cidade. Espero que você tenha aproveitado, tenha curtido. Se tiver com dúvida também, acessa aqui o Wilson, pergunta para ele, ficou com dúvida, manda lá para ele lá no Facebook. Nós estamos na mesma cidade, é muito fácil você ter acesso ao que nós estamos conversando, a procurar seus direitos e de repente aí ganhar 15, 20% de desconto na conta de energia. Que é muito bacana. E a gente volta na próxima semana com mais um Bauru Fala e já convidando você para participar semana que vem aqui junto com a gente na TVC, a TV mais perto de você.